eu quero estudar com vocês Apocalipse capítulo 18. Eu acho que o capítulo 18 de Apocalipse é um dos capítulos assim mais incríveis da Bíblia. São profecias assim muito claras com relação àquilo que está prestes a acontecer, e nós aguardamos com ansiedade este momento. Nós já oramos, eu vou iniciar a leitura bíblica a partir do verso 1. Aqui é João tendo a visão, ele diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então João está vendo um anjo. Os anjos nas profecias são mensageiros, e esse mensageiro é portador de luz ao ponto de iluminar toda a terra. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, quando a gente estuda a profecia, o assunto Babilônia aparece lá desde o começo. Então você vê, por exemplo, Daniel 2, foi a primeira mensagem apresentada aqui, você já introduz o assunto Babilônia. Babilônia foi um reino, mas é um reino que passou, não existe mais. Hoje o lugar onde Babilônia foi construído não tem absolutamente nada. Eles tentaram, ao longo das eras, reconstruir cidades naquele lugar, mas há profecias bíblicas em Isaías, em Jeremias e em Ezequiel dizendo que nunca mais habitariam naquele lugar, e nunca mais habitaram. Onde antigamente fora Babilônia, hoje é um lugar ermo, tomado pelo deserto, um lugar onde, exatamente como o texto bíblico fala, chacais, lobos habitam este lugar. Então não tem pessoas morando naquele lugar hoje. E o interessante é que essa Babilônia, primeira, o lugar para onde o povo de Deus foi levado como escravo, e lá permaneceram por 70 anos no cativeiro. E vocês sabem que quando terminou o cativeiro, eles tiveram a oportunidade de voltar, eles quiseram voltar para Israel? Nem todos, uma boa parte não quis voltar, porque a Babilônia se tornou assim quase um céu para eles. Eles não eram tratados mais como escravos, eles prosperaram, eles começaram a enriquecer. E uma curiosidade aqui, o judeu sempre é enviado, sempre acontecem diásporas, né? A palavra é essa, diásporas com os judeus. Os judeus são espalhados pela face da terra toda, e onde quer que os judeus estejam, de alguma forma eles são abençoados. Uma curiosidade, a bênção sobre o judeu, ela se dá sobre o fato de que eles são abençoados por Deus financeiramente. É muito difícil você conhecer um judeu pobre. Se você conhecer um judeu pobre, pode saber que ele não é um judeu direito, ele é um judeu estranho. Porque o judeu de verdade, ele nunca vai ser pobre pelo simples fato de que, além de ser fiel até hoje a Deus com as suas ofertas, eles são dizimistas até hoje. E uma curiosidade, o dízimo de um judeu não é 10%. O dízimo é 10%, né? A palavra já diz, mas o valor total que ele separa da sua renda para entregar para Deus é 33% da sua renda. O que é feito com os outros 23%, né? Se só 10% vai para o templo? Os outros 23% são usados para abençoar outros judeus. Então, tem judeu pobre. Um judeu abençoando outro judeu o tempo todo. Quando eles encontram um judeu pobre, os outros judeus reerguem aquele um que estava numa situação difícil, e a situação dele deixa de ser difícil. E isso eles fazem desde os tempos bíblicos, eles fazem aonde quer que eles estejam. E quando estavam em Babilônia, eles não queriam sair porque eles já estavam prósperos. E depois eles sofreram outras diásporas na Europa, teve o Holocausto, teve outros momentos ainda em que os judeus tiveram que sair fugidos de vários lugares ao redor do globo terrestre. Eu estava lendo essa semana dos judeus que foram... Os judeus que moravam em Moscou, olha só, em Moscou, a Segunda Guerra Mundial, ela não alcançou Moscou. Houve aquela batalha lá da Nevassa que os russos venceram, mas os judeus que lá moravam não precisavam temer. Eles estavam salvos, não corriam risco de ir para o campo de concentração. Mas naquele mesmo período, os russos pegaram todos os judeus que haviam em Moscou e mandaram eles para Kiev. Por que fizeram isso? Porque os judeus estavam se tornando donos de Moscou. Então tomaram tudo que eles tinham e mandaram eles com uma mão na frente e outra atrás para Kiev, e lá em Kiev eles se reergueram.
e se tornaram novamente poderosos. É interessante acompanhar isso ao longo da história. E Babilônia país, Babilônia império, ela cai, e agora nós vamos ver na Bíblia, a partir dos próximos versos, a Bíblia falando muito sobre Babilônia espiritual, e a gente vai perceber aqui que, assim como a Babilônia império caiu, a Babilônia espiritual vai cair também. E esse anjo que iluminou toda a terra com a sua glória, ele gritou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então esse anjo ele traz uma mensagem de que Babilônia caiu. Qual Babilônia? O império? Não, porque o império já caiu há muito tempo atrás. Agora ele está falando de Babilônia espiritual. O verso 3 fala assim: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram quem? Os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Queridos, Babilônia espiritual é Vaticano. É o Vaticano, sempre foi. Sempre foi Roma. Por que ela é chamada de Babilônia? Babilônia, o sentido mais literal da palavra é confusão. E Roma conseguiu dominar a religião do mundo e inserir na religião do mundo muita confusão. Foram eles que introduziram a adoração ao dia de domingo, que é o dia do sol. Foram eles que inseriram a adoração às imagens de escultura, que é uma quebra clara contra o segundo mandamento da lei de Deus. Eles que colocaram sobre um homem a autoridade de perdoar pecados. Você não precisa mais pedir perdão a Deus, você pode pedir perdão para o seu padre da sua igreja local, e ele não só vai te perdoar, mas vai dizer para você qual a sentença ou a penitência que você tem que pagar para alcançar o perdão do seu pecado. Não é interessante isso? Dependendo do pecado que você cometeu, você vai rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, e o teu pecado será perdoado. Pergunto, por mais Ave Maria e por mais Pai Nosso que uma pessoa ore ou reze, isso tem o poder de perdoar algum pecado? De forma alguma, jamais. O pecado só é perdoado, como que é? O salário do pecado é a morte. E o pecado só é perdoado com morte. E o único que morreu foi Cristo Jesus. Eu gosto muito de Atos 4:12, que diz assim, que não há nenhum outro nome sobre a face da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Só no nome de Jesus há salvação. E aí Babilônia vem agora fazendo essa confusão, né? E esse anjo que se levanta, trazendo uma grande luz, ilumina toda a terra, a mensagem dele é clara: Babilônia espiritual, olha, a visão ocorreu no ano 100 da nossa era, aproximadamente, que João teve essa visão. Nessa ocasião, o anjo estava dizendo, cairá a Babilônia. Hoje nós estamos mais de 2000 anos, não, quase 2000 anos depois da visão. Eu acho que nós podemos conjugar o verbo assim: está caindo a grande Babilônia. E daqui pouco tempo, Babilônia vai estar completamente no chão. E o que significa que Babilônia espiritual vai estar completamente no chão? Ela não vai ter mais o poder de embebedar os reis da terra e nem de enriquecer os mercadores. Por que embebedar os reis? Porque através de conchavos políticos, Roma imperial, Babilônia, acabou tendo acesso à religião em todos os países da Europa. Através desses mesmos conchavos, a sua influência se estendeu para todos os países colonizados, que simplesmente é toda a África, simplesmente é toda a América do Sul, simplesmente é Oceania e ainda parte da Ásia. É o mundo todo. Então, olha só que interessante, né? Por isso o catolicismo é a primeira maior religião do mundo. Por isso o cristianismo é tão
tão vasto também no mundo todo. E aí o que isso significa? Isso significa que com a queda de Babilônia, os reis da terra, como nós acabamos de ler, eles não vão mais se prostituir com as doutrinas espúrias de Babilônia. E os mercadores? Por que os mercadores não vão mais se enriquecer? Eu não sei se isso é claro para todos vocês, mas Babilônia ganhou muito dinheiro. É o centro do ouro do mundo, é o centro das riquezas do mundo. Com a queda de Babilônia, quem são esses mercadores? São essas pessoas que se beneficiavam das doutrinas de Babilônia. Por exemplo, eu quando criança, eu me recordo de ter ido em muitas missas, e no final da missa era aquela santaiada, todo tipo de santo, todo tipo de amuleto, todo tipo de pulseirinha, todo tipo de coisa sendo vendido. E você pensa, né, é um comércio religioso que dá muito dinheiro. Cada vez parece que menos, né? Eu tenho a impressão, não sei se é porque eu não sou mais católico, mas eu tenho a impressão que as pessoas hoje, elas compram menos imagens de escultura do que compravam naquele tempo. Eu lembro que na minha casa, nós éramos uma família humilde, nós tínhamos várias santas. Vocês têm essa lembrança também, os que eram católicos? A gente não se contentava com uma só, né? Tinha que ter uma santa pequena, uma santa média, uma santa grande, tinha que ter uma santa desse tipo, um santo daquele outro tipo, mais um santo daquele outro. Tinha que ter o Santo Antônio, para que se a moça da casa não casasse, virava de ponta cabeça e colocava no guarda-roupa. Tinha que ter o santo para cada coisa, e isso tudo era dinheiro, era dinheiro, era dinheiro. E eu lembro que mesmo nós sendo uma família humilde, nós tínhamos esses santos, e tinha aquele negócio de comprar. Quem começou vendendo esses óleos foi a Igreja Católica. Tinha uns olhinhos benzidos, eu acho que é assim que falava, né? Óleo benzido e tanta coisa a mais. Hoje, infelizmente, os evangélicos aprenderam o mesmo caminho e vendem coisas também para abençoar a vida das pessoas. Então, eles têm vassouras ungidas, eles têm meia ungida, eles têm toalhinha ungida, o feijão que cura da Covid ungido. É uma sem-vergonhice, a palavra certa é essa. Eu não sei se pode usar a palavra sem-vergonhice no meio de um sermão, né? Mas é uma sem-vergonhice sem fim. É uma vergonha para o nome de Cristo Jesus. Cristo disse, né, quando ele deu umas chicotadas nos vendedores ali na porta do templo, ele disse assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês reduziram ela a um covil de salteadores, um lugar onde as pessoas roubam umas às outras para se darem bem. Igreja não é lugar de vender nada. Na igreja não se vende absolutamente nada. Se a igreja tiver para dar de graça, que a igreja dê de graça, mas a igreja não tem que vender. De graça recebestes, de graça dai. Ponto final. Aqui não é lugar de fazer comércio. Aqui não é lugar de ficar tendo pedilância, pedindo dinheiro. Você quer saber se uma igreja é séria? Frequenta ela 5 vezes. Vai nessa igreja 5 vezes. Se nas 5 vezes te pedirem dinheiro, corre de lá e não volta nunca mais. Não é uma igreja séria, é uma igreja que está interessada só no seu bolso. Uma igreja séria, ela se levanta para poder pregar a palavra de Deus, ela se levanta para cantar louvores a Deus. E outra característica de uma igreja séria, ela não tem um homem no centro. O eucentrismo, né? Porque no eucentrismo, eu sou o centro e tudo tem que girar em torno de mim, tudo tem que estar acontecendo para me agradar. Uma igreja séria tem o deuscentrismo. Deus é o centro. E tudo precisa acontecer para a glória de Deus. Todas as coisas que devem acontecer devem ser de acordo com a vontade dele, não de acordo com a vontade do homem. E aí você vê umas histórias cabeludas por aí, de coisas malucas que... São mais de 35 mil religiões só no Brasil, sabiam disso? Registradas. Mais de 35 mil nomes de igreja registradas. Sem contar essa que abre só uma no fundo do quintal e eles nunca oficializam o negócio. É igreja demais, é um negócio sem fim. A igreja séria, ela é baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Ela vive a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E não tem edição. Verso 4. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o capítulo todo, mas eu vou tentar ir apresentando até onde eu conseguir do capítulo 18. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Lembra que eu falei que nos dias de João a mensagem é: Babilônia vai cair,
Nos nossos dias a mensagem é: Babilônia está caindo, e muito em breve a mensagem será: Babilônia já caiu. Neste momento, Babilônia está caindo, e o querer de Deus para nós é bem simples. Ele pede para que nós nos unamos a este anjo, dizendo às pessoas: sai dela, povo meu. Essa é a missão. Nós temos que fazer isso na sala de aula, nós temos que fazer isso lá no curso onde nós fazemos, nós temos que fazer isso na faculdade, nós temos que fazer isso no nosso trabalho, nós temos que fazer isso na nossa família, nós temos que fazer isso aonde quer que nós formos. Nós temos que dizer às pessoas de forma clara: sai dela, povo meu. Se você é do povo de Deus, saia de Babilônia. E Babilônia aqui deixa de ser somente o poder romano, deixa de ser somente igreja romana, e ela se torna todas as igrejas da face da terra. São as suas filhas, né? Acho que Apocalipse 19 fala das filhas da Babilônia, as filhas da grande meretriz, que também estão enganadas e estão ensinando as pessoas o erro. Então a nossa mensagem, queridos, eu acho que esse é o ápice do nosso sermão de hoje. A nossa mensagem é muito clara. Nós precisamos dizer às pessoas que elas precisam sair de Babilônia, porque a Babilônia está caindo, e quem permanecer em Babilônia vai sofrer os seus flagelos. Flagelos aqui é a mesma coisa que pragas. Vocês viram esses dias a história da varíola dos macacos? Esse é o nome? Esse é o nome? Vocês estão acompanhando essa notícia? Que está se espalhando pelo mundo. Aqui em São Paulo já tem 5 casos. Já tem caso em Santa Catarina, já tem caso acho que no Rio de Janeiro, e tem um caso no Nordeste que eu não sei qual é o lugar. Vocês viram que na Inglaterra eles fizeram uma descoberta interessante com relação a essa doença? Essa é uma doença que se transmite pelo contato. Então é preciso ter aproximação para se transmitir essa doença. Só que é uma aproximação mais próxima. Ela não é como a AIDS, que se transmite através da relação sexual. Não é isso. Mas para que haja essa transmissão é preciso haver contato próximo. E eles descobriram uma coisa interessantíssima na Inglaterra. Eles descobriram que quase 95% das pessoas que têm essa doença são homens, ou homossexuais ou bissexuais. E parece que entre eles, por terem esse contato uns com os outros com uma frequência muito grande, e com parceiros diferentes o tempo todo, a doença tem se alastrado de uma forma avassaladora. Tanto que eles já estão pedindo para que todos os homossexuais e bissexuais da Inglaterra, para que eles sejam vacinados. Eu não quero falar o que eu não estou falando, tá bom? Eu estou só falando o que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa doença me chama atenção. Feridas, chagas no corpo. Nós estamos aguardando um momento, queridos, em que nós teremos aí a queda das 7 pragas. E a primeira das pragas de Apocalipse são feridas. Feridas que doem muito, segundo o texto bíblico, né? Eu não estou dizendo o que é. Então eu não estou dizendo o que eu não estou dizendo, eu só estou dizendo o que eu estou falando. Então eu não estou dizendo o que é, mas eu estou dizendo assim, tudo no mundo vai nos apontando. Uma outra matéria interessante saiu agora semana passada. Cientistas dos Estados Unidos estão declarando que o mundo, a partir de agora, vai passar por vários processos de epidemias. Eles não estão dizendo quais são as epidemias, mas eles estão dizendo que nós estamos suscetíveis a várias epidemias e espera-se que elas aconteçam assim, de forma sequencial. Parece mensagem do caos, né? Nós tivemos só uma e já estamos cansados desse negócio, e bota a máscara, e tira a máscara, e bota a máscara, e tira a máscara, e agora a gente tem alta de casos, diminuição de casos, a gente vive um momento assim bastante delicado. A boa notícia é, todo mundo que está vacinado não tem manifestado a doença de forma grave. E mesmo quem não está vacinado, que a gente acompanha por aí, percebe também que não tem manifestado a doença de forma grave. Parece que o fato da maior parte da população ter sido vacinada deu uma quebrada na força dessa doença, né, dessa virose que nós enfrentamos aí, desse vírus que nós enfrentamos nos últimos dias. Nesse contexto todo, nós continuamos. Por que devem retirar-se dela? Verso 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou.
Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Deus está dizendo assim, olha, o mal que Babilônia fez para o mundo, ela vai receber em dobro o castigo. Continua, quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Aqui está falando, sem sombra de dúvidas, do Vaticano, né? Dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. E agora começa a relatar como que vai ser essa destruição no fogo. Nunca tinha visto um mapa para saber em que lugar da Itália ficava o Vaticano. Mas olha que interessante aqui. Ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra suas mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, pérolas, linha finíssimo, púrpura, seda de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas. Quem pode vender uma alma humana? De certa forma, ninguém, porque a alma humana pertence ao dono, à pessoa. Quando Deus nos dá a vida pertence a nós. Em última instância, ela continua sendo de Deus. Mas Babilônia tem o poder de comprar almas e de vender coisas incríveis, né? Eles vendem terreno no céu, eles vendem casa no céu. Se você for muito pobre, pelo menos uma cadeira você consegue comprar para poder ir para o céu. E se você for mais pobre ainda que isso e não tiver condições de comprar nenhuma cadeira, você que pague pelo menos uma missa para rezarem por você e você poder ir para o céu. E essa missa tem que ser uma no 7º dia após a sua morte, uma outra no 49º dia depois da sua morte, porque nós temos que garantir que Babilônia consiga colocar você no céu. Você percebe, a salvação deixa de ser um processo... Eu não te ouvi. A salvação deixa de ser o mérito de Cristo e se torna agora o mérito de Babilônia. Não tem nada que você faça, exceto pagar para que comprar essa salvação. E é muito contraditório com toda a palavra de Deus, né? Continua. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguir tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Olha, continua falando dos mercadores, né? Destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, olha só, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Por quê? Porque o Vaticano está próximo do mar. Eu não sabia disso. Fui pesquisar isso hoje à tarde, e o Vaticano fica perto do mar. Quando pegar fogo, vai dar para ver do mar. E esse pegar fogo é quando? É quando Cristo voltar com poder e grande glória e destruir o pecado. Nós sabemos que o fogo é eterno, né, descrito em Apocalipse 19, ele tem como objetivo acabar com o pecado. Quando isso acontecer, não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça e, chorando, pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, a qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, os céus, e vós, santos apóstolos,
e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. E lá no finalzinho, do 21 ao 24, diz assim que um anjo forte levantou uma pedra com uma grande pedra de moinho e jogou ela para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarim jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra do moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti ouvirá, pois os teus mercadores foram grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Babilônia vem matando pessoas que se colocam ao lado da palavra de Deus desde o ano 538 da nossa era. Babilônia vem lançando a verdade por terra. Babilônia vem cuidando de mudar os tempos e a lei. Babilônia vem destruindo de forma lenta e gradativa. E o que cabe a nós? A nós cabe nos ajuntarmos ao anjo, que a mensagem dele é muito clara. Ele diz: caiu, caiu a grande Babilônia. E ele também diz: sai dela, povo meu. Há muita gente, queridos, há muita gente de Deus em Babilônia. E nós precisamos pedir a Deus que nos use como instrumentos, que nos abençoe, que nos capacite, que nos ajude, que nos dê condições de sermos instrumentos nas mãos dele para tirarmos essas pessoas de Babilônia. De repente a gente começa pela nossa casa, pela nossa família, mas a gente tem que continuar com os nossos amigos, a gente tem que continuar com as pessoas a quem amamos, nós temos que continuar com as pessoas sobre quem nós exercemos algum tipo de influência. Que Deus nos abençoe muito. Há uma obra grandiosa a ser feita, pregar o Evangelho. E daqui a pouco mais, aquele que prometeu que viria, virá e não tardará. Feche seus olhos, eu quero terminar este culto fazendo uma oração com você. Maravilhoso Deus, eterno Senhor, nós iniciamos essa série falando sobre Babilônia, e nós terminamos essa série mostrando que muito em breve Babilônia deixará de existir. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não sobrará raiz nem ramo, como diz o profeta Malaquias. O mal não se levantará duas vezes, como diz o profeta Naum. E muito em breve, Senhor, nós não teremos mais Babilônia influenciando o mundo, mas nós teremos a nova Jerusalém, regendo e governando não somente todo o planeta Terra, mas da nova Jerusalém o Senhor vai reger e governar todo o universo. Volta logo, Senhor Jesus. Volta logo, porque enquanto o Senhor não volta, nós continuamos enxergando o mal que Babilônia tem feito a este mundo, bem como também as suas filhas têm realizado sobre a face da terra. É possível que neste momento eu esteja orando com pessoas que estão distantes, mas estão ouvindo essa mensagem e que se perguntam se estão ou não estão em Babilônia. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa iluminar a mente delas, dando a elas conhecimento da Tua palavra, para que, baseadas no assim diz o Senhor, elas possam compreender exatamente qual a vontade, qual o plano, qual o sonho, qual o desígnio do Senhor para a vida delas. E quanto a nós, encha-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser instrumentos poderosos nas Tuas mãos. É tudo o que nós te pedimos, muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.